já a rosa da redenção. Em tempos em que a honra de uma família podia ser destroçada por um só escândalo, quando as sombras do passado perseguiam os jovens como fantasmas implacáveis, uma história de chantagem e redenção se desenrolou nas ruas empoeiradas de uma cidade que guardava segredos tão escuros quanto suas noites sem lua. Esta é a história de como o amor fraternal e a coragem de uma mulher puderam vencer as forças mais sombrias que ameaçavam destruir uma família honrada. Eber-Ur. Capítulo 1. O peso da vergonha. O sol de dezembro de 1895 castigava impiedosamente as ruas de pedra de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas nenhum calor era mais sufocante que o que tomava conta do peito de Eduardo Mendonça aos 17 anos. Sentado no canto mais escuro da biblioteca da casa de seus pais, o jovem tremia como vara verde, suas mãos suadas segurando uma carta que chegara naquela manhã junto com o correio comum. Senhor Eduardo, dizia a letra tosca e ameaçadora, sabemos do que aconteceu naquela noite na casa de Dona Violeta. Temos as provas do que o senhor fez. Se não quiser que toda a sociedade fluminense saiba de seus prazeres secretos, deverá nos encontrar amanhã às 7 horas da noite, na taverna do Zé Bigode, no Catumbi. Traga 200 mil réis, ou sua reputação e a de sua família estarão arruinadas para sempre. Eduardo sentia o estômago revirar a cada palavra relida. 3 meses antes, numa noite de bebedeira e juventude imprudente, ele havia sido levado por um colega da Faculdade de Direito a uma casa de meretrício no centro da cidade. Ali, numa sala mal iluminada por velas tremeluzentes, uma meretriz mais velha o havia convencido a posar para um daguerreótipo comprometedor, alegando que era apenas para recordação. O álcool havia nublado seu juízo, e agora, aquela única noite de insensatez ameaçava destruir não apenas sua própria vida, mas toda a respeitabilidade da família Mendonça. Seu pai, Coronel Joaquim Mendonça, era um homem respeitado nos círculos políticos e comerciais da capital. Sua mãe, Dona Constança, uma dama da alta sociedade que presidia diversas obras de caridade, e sua irmã mais velha, Helena, de 23 anos, era conhecida por suas ideias progressistas e por suas atividades em prol da abolição, mesmo após a Lei Áurea. A família inteira seria destruída se aquelas imagens viessem a público. O jovem levantou-se bruscamente da cadeira, derrubando alguns livros que estavam sobre a escrivaninha. O barulho ecoou pela biblioteca, mas felizmente não havia ninguém por perto. Seus pais haviam saído para uma visita social, e Helena estava em seu quarto, provavelmente escrevendo cartas para seus contatos abolicionistas ou lendo algum dos livros franceses que chegavam secretamente de Paris. Eduardo caminhou até a janela que dava para o jardim interno da casa. As palmeiras imperiais balançavam suavemente com a brisa da tarde, e o som distante dos vendedores ambulantes na rua criava uma atmosfera de normalidade que contrastava brutalmente com o caos que reinava em seu interior. Como poderia explicar para seus pais que havia se colocado numa situação tão comprometedora? Como poderia olhar nos olhos de sua mãe, uma mulher de virtudes inabaláveis, e confessar sua fraqueza? Urbay, capítulo 2. O encontro das sombras. A taverna do Zé Bigode era conhecida por ser um antro de bebedeiras e brigas, frequentada por trabalhadores do porto, marinheiros estrangeiros e toda sorte de gente de moral duvidosa. Eduardo nunca havia posto os pés naquele lugar, e o simples pensamento de entrar ali fazia suas pernas tremerem. Havia conseguido apenas 50 mil réis, vendendo secretamente alguns objetos de valor de seu quarto, mas sabia que não seria suficiente. Quando chegou ao estabelecimento na hora marcada, 3 homens de aparência sinistra o aguardavam numa mesa nos fundos.
O líder deles, um sujeito de barba rala e cicatriz no rosto, se apresentou apenas como Carneiro. Seus companheiros permaneceram calados, mas seus olhares eram mais eloquentes que qualquer ameaça verbal. "Então, menino rico", disse Carneiro, com um sorriso que não chegava aos olhos, "trouxe o que pedimos?" Eduardo colocou o dinheiro sobre a mesa com mãos trêmulas. É tudo que consegui arranjar, mas posso conseguir o resto em alguns dias. Eu juro pela alma de minha santa avó." Carneiro contou as notas devagar, fazendo questão de prolongar o suplício do rapaz. 50.000 réis. Isso não é nem a metade do combinado, mocinho. E sabe o que acontece com quem não cumpre acordo comigo? Um dos comparsas puxou uma faca e começou a limpar as unhas com a ponta da lâmina, num gesto claramente intimidatório. Eduardo engoliu seco, sentindo o suor escorrer pelas costas, apesar do frio da noite que começava a cair. "Por favor", suplicou o jovem, "minha família são pessoas de bem. Se essas fotografias forem divulgadas..." "Exatamente por isso que valem tanto ouro", interrompeu Carneiro. "Família rica, respeitada. Imagina o escândalo. Os jornais pagariam bem caro por uma história dessas. Filho de coronel frequenta a casa de rameiras. Seria a notícia do ano." Eduardo percebeu naquele momento que não estava lidando apenas com chantagistas comuns. Esses homens tinham conexões, conheciam o funcionamento da imprensa, sabiam exatamente como causar o máximo de dano possível. Carneiro continuou: "Mas sou homem de coração mole, menino. Vou dar mais uma semana para você. 200.000 réis como combinado, mais 50.000 réis de multa por atraso. Na próxima segunda-feira, mesmo horário, mesmo lugar. E não... Tente ser esperto. Temos olhos e ouvidos em toda a cidade. Se tentar nos denunciar ou procurar a polícia, as fotografias estarão nos jornais antes mesmo de você chegar em casa." E dá capítulo 3. O desespero silencioso. Os dias que se seguiram foram um tormento para Eduardo. Ele mal conseguia comer, perdera peso visivelmente e suas ojeiras denunciavam noites em claro. Durante as refeições em família, limitava-se a mexer a comida no prato, respondendo com monossílabos às tentativas de conversa de seus pais. Dona Constança, com a intuição maternal aguçada, percebia que algo estava errado com o filho mais novo. "Eduardo, meu menino, você não tem comido direito. Está doente? Quer que eu chame o Dr. Pereira para examiná-lo?" "Não é nada, mamãe", respondia ele, forçando um sorriso que não enganava ninguém. "Apenas cansaço dos estudos na faculdade." Helena também notara a mudança no comportamento do irmão. Durante uma tarde em que estavam sozinhos na sala de estar, ela abandonou o bordado que fazia e se aproximou dele, que fingia ler um livro de direito civil. "Eduardo, sei que algo o está perturbando. Sempre fomos próximos. Você pode confiar em mim." O rapaz ergueu os olhos do livro e Helena pôde ver neles um desespero que a fez estremecer. Por um momento ele pareceu prestes a desabar e contar tudo, mas então desviou o olhar e murmurou: "São apenas questões da faculdade, Helena. Nada que uma irmã precise se preocupar." Mas Helena Mendonça não era mulher de desistir facilmente. Seus anos de militância abolicionista haviam lhe ensinado a reconhecer os sinais de quem estava sendo oprimido ou ameaçado. Eduardo exibia todos eles: o medo constante, a paranoia, o isolamento gradual da família. Ela sabia que seu irmão estava em apuros e graves. Naquela noite, depois que todos já haviam se recolhido, Helena permaneceu acordada em seu quarto, planejando uma estratégia para descobrir o que afligia Eduardo. Ela havia desenvolvido, durante seus anos de ativismo, uma rede de contatos que incluía desde jornalistas progressistas até trabalhadores dos bairros mais pobres da cidade. Se fosse necessário,
mobilizaria todos eles para proteger seu irmão. Do lado do corredor, Eduardo também não conseguia dormir. Fitava o teto de seu quarto, calculando e recalculando de onde poderia tirar o dinheiro exigido. Havia pensado em procurar um agiota, mas sabia que isso apenas trocaria uma chantagem por outra. Pensar em contar para o pai era impensável. O coronel Joaquim tinha princípios rígidos sobre honra e moralidade, e a revelação poderia causar-lhe um ataque cardíaco. O relógio da sala bateu 2 horas da manhã quando Eduardo finalmente adormeceu. Mas seus sonhos foram povoados por pesadelos onde via sua família sendo expulsa da sociedade, sua mãe chorando de vergonha e seu pai renegando-o publicamente. Ainda capítulo 4. A confissão desesperada. A segunda-feira chegou como um carrasco implacável. Eduardo havia conseguido apenas mais 30 mil réis, vendendo secretamente uma corrente de ouro que ganhara de presente de batismo. Estava longe dos 250 mil réis exigidos e sabia que Carneiro não seria misericordioso desta vez. Durante todo o dia, o rapaz vagou pela casa como um fantasma, incapaz de se concentrar em qualquer atividade. Seus pais haviam saído para um evento no Palácio Imperial e apenas Helena permanecia em casa, trabalhando em sua correspondência no escritório. Às 5 horas da tarde, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de vermelho como sangue, Eduardo não conseguiu mais suportar o peso da solidão e do desespero. Bateu à porta do escritório onde Helena trabalhava e entrou cambaleando como um bêbado. "Helena", disse com voz embargada, Preciso falar com você." Ela ergueu os olhos dos papéis e imediatamente percebeu o estado deplorável do irmão. Eduardo estava pálido como cera, seus olhos vermelhos de choro contido e suas mãos tremiam visivelmente. "Meu Deus, Eduardo, o que aconteceu?" Foi então que todas as barreiras se romperam. Eduardo desabou na poltrona em frente à escrivaninha da irmã e, entre soluços entrecortados, contou toda a história. Falou sobre a noite na casa de Meretrício, sobre as fotografias comprometedoras, sobre a chantagem, sobre os encontros na taverna do Zé Bigode. Confessou seus medos, sua vergonha, sua incapacidade de resolver a situação sozinho. Helena ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando por diversos estágios de emoção, surpresa, indignação, compaixão e, finalmente, uma determinação férrea que Eduardo conhecia bem. Era a mesma expressão que ela tinha quando organizava campanhas contra a escravidão ou quando enfrentava opositores em debates públicos. "Esses canalhas", murmurou ela, quando Eduardo terminou de falar, "estão se aproveitando da sua juventude e inexperiência, mas cometeram um erro grave ao mexer com um Mendonça." Eduardo ergueu os olhos, uma centelha de esperança brilhando em meio ao desespero. "O quê? O que você vai fazer?" Helena levantou-se e caminhou até a janela, observando as primeiras estrelas que começavam a aparecer no céu. "Vou fazer o que sempre fiz quando me deparo com a injustiça, meu querido irmão. Vou lutar." Capítulo 5. A estratégia da justiça. Naquela mesma noite, enquanto Eduardo se dirigia tremendo para mais um encontro com seus algozes na taverna do Zé Bigode, Helena mobilizava discretamente sua rede de contatos. Primeiro, enviou uma mensagem cifrada para Joaquim Nabuco Júnior, jovem jornalista progressista que trabalhava no Jornal do Comércio e que havia sido seu aliado em diversas campanhas abolicionistas. A resposta chegou antes da meia-noite, trazida por um moleque de rua que Helena conhecia dos tempos em que distribuía alimentos nos cortiços da cidade. Nabuco confirmava o que ela suspeitava. Havia rumores nos círculos jornalísticos sobre um grupo de chantagistas que operava usando fotografias comprometedoras de filhos da elite carioca. Várias famílias haviam pagado quantias exorbitantes para manter seus segredos em segurança, mas nenhuma havia ousado denunciar por medo do escândalo.
Covardes, murmurou Helena, amassando a carta entre os punhos. Preferem alimentar esses velhos. Mas Helena Mendonça não era como essas outras famílias. Durante anos de luta abolicionista, ela havia aprendido que a injustiça só prospera quando encontra o silêncio e a submissão. Havia chegado a hora de quebrar esse ciclo. Na manhã seguinte, enquanto seus pais tomavam o café da manhã, discutindo os eventos sociais da semana, Helena anunciou casualmente que precisaria se ausentar por alguns dias para visitar uma antiga colega de convento em Petrópolis. A mentira era necessária. Ela precisava de liberdade de movimento para executar seu plano sem despertar suspeitas. Eduardo, que mal havia tocado em sua xícara de café, ergueu os olhos surpreso. Helena lhe dirigiu um olhar tranquilizador, quase imperceptível, mas que transmitia uma mensagem clara: confie em mim. Capítulo 6. A rede se espalha. Instalada discretamente numa pensão modesta no bairro de Santa Teresa, Helena começou sua investigação. Seus primeiros alvos foram as casas de meretrício da região central da cidade. Disfarçada como uma dama de caridade interessada na redenção das mulheres perdidas, conseguiu acesso a diversos estabelecimentos. Foi na casa de Dona Violeta, exatamente o local mencionado na carta de chantagem, que Helena encontrou sua primeira pista importante. A proprietária, uma mulher de meia-idade com passado misterioso, inicialmente relutou em falar, mas a persistência e a abordagem respeitosa de Helena acabaram por conquistar sua confiança. Essa moça francesa, a Gisele, era quem fazia essas fotografias, confessou Dona Violeta numa tarde chuvosa de dezembro, servindo chá em xícaras de porcelana rachada. Dizia que era apenas para recordação, mas sempre me pareceu estranho. Ela desapareceu há 2 semanas, deixou todas as suas coisas para trás. Helena sentiu o coração acelerar. E onde posso encontrar essas coisas que ela deixou? Dona Violeta hesitou, depois se levantou e trouxe um baú pequeno de couro gasto. Achei que alguém viria buscá-las, mas talvez seja melhor que estejam em boas mãos. Dentro do baú, Helena encontrou não apenas equipamentos fotográficos, mas também um caderno com anotações em francês e português. Eram listas de nomes, datas, valores pagos. Sua respiração ficou entrecortada quando viu o nome de Eduardo na lista, junto com dezenas de outros jovens da alta sociedade carioca. Mais importante ainda, encontrou endereços e horários de encontros. O grupo de Carneiro era mais organizado do que imaginara. Eles tinham uma verdadeira operação criminosa, com ramificações que se estendiam até a imprensa sensacionalista e alguns políticos corruptos. O capítulo 7. Aliados improváveis. Naquela noite, Helena se reuniu secretamente com Joaquim Nabuco Júnior numa confeitaria discreta da Rua do Ouvidor. O jornalista, um homem de pouco mais de 30 anos com ideais progressistas, ficou estarrecido ao ver as evidências que Helena havia coletado. "Meu Deus, Helena", murmurou ele, folheando o caderno da francesa, "isso é uma conspiração de proporções muito maiores do que imaginávamos. Olhe só esses nomes, há filhos de senadores, de juízes, de comerciantes influentes." "Exatamente", respondeu ela, ajeitando o véu que usava para disfarçar sua identidade. "E é por isso que nenhuma família isolada consegue enfrentá-los. Mas se unirmos todas as vítimas..." Nabuco compreendeu imediatamente. Uma frente comum. Mas como convencer essas famílias a se exporem? O medo do escândalo é maior que o desejo de justiça. Helena sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso que seus adversários políticos conheciam bem e temiam. "Deixe isso comigo. Tenho uma ideia." Nos 3 dias seguintes, Helena executou uma estratégia audaciosa.
Usando informações dos Innsbruck caderno, ela localizou discretamente algumas das famílias vítimas da chantagem. Em vez de procurar os pais, que certamente negariam tudo por orgulho, ela procurou as mães. A primeira foi Dona Eugênia Pereira da Silva, mãe de Antônio, um jovem de 19 anos, filho de um rico comerciante de café. Helena a abordou após a missa dominical na Igreja da Candelária, fingindo ser uma conhecida de caridade que havia notado a tristeza de seu filho. "Minha senhora", disse Helena com voz compassiva, "percebo que seu filho Antônio está passando por algum sofrimento. Como mãe, sei o quanto isso deve afligi-la. Se houver algo em que eu possa ajudar." Dona Eugênia desabou. Entre lágrimas, confessou que seu filho estava sendo chantageado há meses, que a família já havia pagado uma pequena fortuna para manter o segredo e que ela temia pelo estado mental do rapaz. "Não é o único", revelou Helena suavemente. "Conheço pelo menos uma dúzia de famílias na mesma situação. Esses criminosos estão se aproveitando da vergonha e do isolamento das vítimas, mas juntas podemos detê-los." Capítulo 8. A conspiração do silêncio se quebra. Em uma semana, Helena havia contactado discretamente 8 famílias vítimas da mesma quadrilha. O padrão era sempre o mesmo: jovens de boa família, levados por colegas ou conhecidos para casas suspeitas, fotografados em situações comprometedoras e depois chantageados sistematicamente. A reunião secreta aconteceu numa quinta-feira à noite, na biblioteca particular de Joaquim Nabuco Júnior. As mães chegaram uma por vez, todas cobertas por véus e mantos, como conspiradoras numa operação revolucionária, o que de certa forma era exatamente o que eram. "Senhoras", iniciou Helena quando todas estavam reunidas, "estamos aqui porque amamos nossos filhos mais do que amamos nossa reputação social. Estamos aqui porque compreendemos que o silêncio não protege, ele alimenta o mal." Dona Constança Bittencourt, mãe de um jovem seminarista que havia sido chantageado por meses, ergueu a voz trêmula. "Mas se agirmos, se denunciarmos, os jornais, interrompeu Helena com firmeza, "já estão do nosso lado. O senhor Nabuco, aqui presente, garantiu que a história será contada de forma a expor os criminosos, não as vítimas. Nossos filhos serão apresentados como o que realmente são: jovens inocentes que caíram numa armadilha cuidadosamente orquestrada." Joaquim Nabuco Júnior confirmou com um aceno. "A sociedade carioca está cansada desses abusos. Uma denúncia coletiva, apoiada por evidências sólidas, será vista como um ato de coragem, não de vergonha." Uma por uma, as mães foram aderindo ao plano. Dona Eugênia foi a primeira. "Meu Antônio mal sai do quarto há 2 semanas. Se isso pode salvá-lo, eu aceito." Outras seguiram. "Meu filho tentou se matar na semana passada. O meu perdeu 15 quilos de tanto medo. Prefiro enfrentar os comentários maliciosos a ver meu menino destruído." Quando a reunião terminou, às 2 horas da madrugada, Helena tinha em mãos não apenas o apoio de 8 famílias influentes da sociedade carioca, mas também um plano detalhado para desmantelar toda a rede de chantagem. Capítulo 9. A armadilha se arma. Eduardo não sabia de nada sobre os movimentos de sua irmã. Durante aquela semana infernal, ele continuava pagando pequenas quantias a Carneiro, sempre insuficientes, sempre acompanhadas de novas ameaças e prazos cada vez mais apertados. O valor inicial havia se transformado numa dívida crescente, alimentada por juros abusivos e multas inventadas pelos chantagistas. "Você está nos testando, menino rico", disse Carneiro durante o encontro de quinta-feira, limpando as unhas com a ponta de uma faca. 50 mil réis hoje, 80 na semana passada. Isso não é forma de pagar uma dívida séria.
Os dois comparsas de Carneiro riram baixo, um som que fez Eduardo se encolher na cadeira. A taverna estava mais movimentada que o usual e o rapaz se sentia exposto, temendo que alguém conhecido pudesse reconhecê-lo naquele antro. "Tenho uma proposta", continuou Carneiro, guardando a faca no cinto. "Você vai nos apresentar mais alguns amiguinhos seus da faculdade, rapazes de boa família, entende? Em troca, consideramos sua dívida quitada." Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Eu não posso fazer isso." "Não pode ou não quer?" A voz de Carneiro tinha um tom perigoso. "Porque se você não pode ajudar a expandir nossos negócios, talvez seja hora de dar publicidade ao seu caso. Que tal começarmos pelo Jornal do Comércio? Ou quem sabe o País? Filho de coronel protagoniza escândalo em casa de rameiras. Seria uma manchete e tanto." Foi nesse momento que Eduardo compreendeu a verdadeira natureza da armadilha em que havia caído. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre recrutar novas vítimas, expandir a rede de chantagem, transformar cada vítima num cúmplice involuntário. O ciclo seria infinito, alimentando-se da vergonha e do desespero de jovens inocentes. "Uma semana", disse finalmente com a voz embargada. "Me dê uma semana para pensar." Carneiro sorriu, um sorriso de predador que sabe que sua presa não tem escapatória. "Uma semana então, mas não venha de mãos vazias, menino. Ou você traz novos clientes ou sua família vira notícia de jornal." Reese, capítulo 10. O plano em movimento. Enquanto Eduardo caminhava pelas ruas escuras de volta para casa, torturado pela impossibilidade de sua situação, Helena finalizava os preparativos para o que ela chamava de Operação Redenção. O plano era arriscado, mas magistralmente elaborado. Joaquim Nabuco Júnior havia conseguido o apoio de 2 colegas jornalistas e de um fotógrafo discreto. Mais importante ainda, através de seus contatos progressistas, Helena havia chegado até o inspetor-chefe Bernardino Santos, um dos poucos policiais da capital que mantinha a reputação imaculada e que havia demonstrado interesse em combater a corrupção que graçava na força policial. "Inspetora Santos", disse Helena durante um encontro secreto no escritório do policial, "temos evidências suficientes para desmantelar uma quadrilha que vem aterrorizando as melhores famílias da cidade há meses." O inspetor, um homem de 50 anos com bigodes grisalhos e olhar penetrante, examinou cuidadosamente o caderno da francesa e os depoimentos escritos pelas mães das vítimas. "Impressionante", murmurou. "Mas como podemos agir sem comprometer as famílias envolvidas?" "Operação simultânea", explicou Helena, espalhando um mapa da cidade sobre a mesa. "Enquanto seus homens prendem os chantagistas em flagrante durante uma das reuniões de cobrança, nossos jornalistas divulgam a história focando na ação heróica da polícia e na libertação das vítimas. Os nomes dos jovens são protegidos, os criminosos são expostos." O plano previa que Eduardo seria usado como isca inconsciente. Helena havia descoberto, através do monitoramento discreto que fazia de seu irmão, que ele tinha um encontro marcado com Carneiro para a próxima segunda-feira. Seria a oportunidade perfeita. Mas como garantir que seu irmão não será ferido durante a operação? Perguntou o inspetor preocupado. Helena sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Aí entra a parte mais delicada do plano. Capítulo 11. A revelação final. No domingo à noite, Helena finalmente revelou tudo para Eduardo. Encontrou-o no jardim da casa familiar, onde ele caminhava nervosamente, preparando-se mentalmente para o que acreditava ser mais um encontro humilhante com seus algozes. "Eduardo", disse ela, aproximando-se silenciosamente, "preciso que me escute com atenção e que confie em mim completamente." Quando ela terminou de explicar todo o plano, Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, processando a magnitude
do que sua irmã havia organizado em apenas uma semana. Você fez tudo isso por mim? Murmurou ele com lágrimas nos olhos. Fiz isso por você, pelos outros jovens que estão sofrendo e por todas as famílias que esses vermes estão destruindo, respondeu Helena, tomando as mãos do irmão entre as suas. Mas principalmente fiz isso porque é o que está certo. A injustiça só vence quando as pessoas de bem se calam. Eduardo abraçou a irmã com força, sentindo pela primeira vez em meses uma centelha de esperança. E se algo der errado? E se eles me machucarem? Não vão ter tempo, garantiu Helena. O inspetor Santos e seus homens estarão posicionados antes mesmo de você chegar à taverna. Você só precisa agir naturalmente, como se nada tivesse mudado. Quando Carneiro começar suas ameaças habituais, será o sinal para a ação. Naquela noite, Eduardo conseguiu dormir tranquilo pela primeira vez em semanas. Do outro lado do corredor, Helena permaneceu acordada, verificando e reverificando cada detalhe do plano, rezando para que tudo desse certo. Capítulo 12. O Dia da Justiça. A segunda-feira, 23 de dezembro de 1895, amanheceu com um céu carregado de nuvens, que ameaçavam chuva, um presságio apropriado para o que seria um dos dias mais tensos na história da família Mendonça. Eduardo acordou cedo, mas permaneceu na cama até o horário habitual, mantendo a rotina para não despertar suspeitas. Durante o almoço, Dona Constança comentou que Helena havia enviado um telegrama de Petrópolis, dizendo que voltaria na quarta-feira. Eduardo mal conseguiu comer, sabendo que sua irmã estava, na verdade, coordenando os preparativos finais da operação num escritório emprestado no centro da cidade. Às 4 da tarde, homens do inspetor Santos começaram a se posicionar discretamente nos arredores da taverna do Zé Bigode. Joaquim Nabuco Júnior e seus colegas jornalistas instalaram-se num sobrado em frente ao estabelecimento com equipamento fotográfico escondido. Helena, disfarçada como uma vendedora de flores, posicionou-se numa esquina de onde podia observar toda a movimentação. Às 6h30, Eduardo saiu de casa com o coração disparado, mas determinado a fazer sua parte. Carregava consigo apenas 20 mil réis, tudo que conseguira reunir vendendo seus últimos objetos de valor, e a coragem que sua irmã havia lhe transmitido. Quando chegou à taverna, encontrou Carneiro e seus 2 comparsas na mesa de sempre, mas notou algo diferente no ambiente. Havia mais gente que o normal, e alguns dos frequentadores pareciam estar prestando atenção excessiva na conversa deles. "Atrasado de novo, menino rico", disse Carneiro, sem levantar os olhos do copo de cachaça, e pelo jeito, de mãos vazias outra vez. Eduardo colocou o dinheiro sobre a mesa, tentando manter a voz firme. "É tudo que consegui, mas sobre aquela proposta que você fez..." "Ah, agora sim." Carneiro se animou, inclinando-se para a frente. "Decidiu ser inteligente, né? Quantos amiguinhos você pode nos apresentar?" Foi nesse momento que Eduardo percebeu o movimento nas sombras ao redor da taverna. Figuras escuras se posicionavam nas saídas, e ele reconheceu o bigode característico do inspetor Santos entre os homens que cercavam o estabelecimento. Capítulo 13. A queda dos tiranos. Eu conheço alguns rapazes da faculdade, começou Eduardo, seguindo o roteiro que Helena havia ensaiado com ele. Mas eles são muito cautelosos. Precisaria de garantias. Carneiro bateu o punho na mesa, fazendo os copos tremerem. "Garantias? Você não está em posição de exigir garantias, moleque. Você vai fazer o que eu mandei ou o quê?" A voz firme veio da entrada da taverna. Todos se viraram para ver o inspetor Santos caminhando calmamente em direção à mesa, seguido por 6 homens em uniformes da Polícia Imperial.
O rosto de Carneiro empalideceu instantaneamente. Seus dois comparsas se levantaram bruscamente, mas descobriram que outros policiais haviam se posicionado atrás deles, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Inspetor-chefe Bernardino Santos, disse o policial, mostrando sua identificação. Vocês estão presos por formação de quadrilha, extorsão e chantagem contra cidadãos do Império. Isso é um equívoco, gritou Carneiro, tentando manter a compostura. Não fizemos nada de errado. Este jovem aqui nos deve dinheiro de jogo. Jogo? O inspetor sorriu friamente. Então, explicem isso aqui. Ele colocou sobre a mesa o caderno da francesa Gisele, aberto na página que continha o nome de Eduardo e dezenas de outros. E isso. Fotografias comprometedoras espalharam-se sobre a mesa de madeira gasta. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Carneiro olhou para as evidências como se estivesse vendo um fantasma, enquanto seus comparsas começavam a suar frio, percebendo que haviam caído numa armadilha perfeitamente orquestrada. Como vocês conseguiram isso? Murmurou Carneiro, sua voz perdendo toda a arrogância anterior. Através da coragem de pessoas que se recusaram a ser intimidadas por vermes como vocês, respondeu o inspetor, fazendo um sinal para seus homens. Prendam esses canalhas. Enquanto os três criminosos eram algemados e levados sob os olhares curiosos dos frequentadores da taverna, Eduardo permaneceu sentado, ainda processando a realidade de que seu pesadelo havia finalmente terminado. Do lado de fora, Helena observava tudo pela janela, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. E do capítulo 14, a verdade vem à luz. Na manhã seguinte, terça-feira, 24 de dezembro de 1895, a primeira página do Jornal do Comércio trazia uma manchete que faria história. Polícia Imperial desbanda quadrilha de chantagistas. Operação heróica liberta dezenas de famílias do terror. O artigo de Joaquim Nabuco Júnior foi uma obra-prima de jornalismo investigativo e sensibilidade social. Em vez de expor as vítimas, ele focou na coragem das autoridades e na importância da união das famílias contra o crime organizado. Os nomes dos jovens foram preservados, mencionados apenas como filhos de famílias respeitáveis, que caíram em armadilhas cuidadosamente preparadas por criminosos experientes. A história causou sensação em toda a capital do Império. Outras vítimas, que até então haviam permanecido em silêncio por medo e vergonha, começaram a procurar a polícia com denúncias similares. Em poucos dias, descobriu-se que a rede de chantagem era ainda maior do que Helena havia imaginado, envolvendo casas de meretrício, fotógrafos corruptos, jornalistas sensacionalistas e até alguns funcionários públicos. Helena retornou oficialmente de sua viagem a Petrópolis na quarta-feira, sendo recebida por uma família em festa. Eduardo, que havia recuperado o apetite e o sorriso, a abraçou longamente no hall de entrada da casa. "Como foi sua viagem, querida?" perguntou Dona Constança, sem suspeitar de nada. "Muito produtiva, mamãe", respondeu Helena, trocando um olhar cúmplice com o irmão. "Consegui resolver algumas questões pendentes." Coronel Joaquim, lendo o jornal na sala de estar, comentou sobre a manchete. "Que coisa terrível essa história. Dos chantagistas, graças a Deus que a polícia agiu. Imaginem se alguma família de nossa estirpe tivesse sido envolvida nessa situação." Eduardo e Helena trocaram outro olhar, desta vez dividindo um segredo que nunca seria revelado, mas que os uniria para sempre numa cumplicidade baseada no amor fraternal e na luta pela justiça. Capítulo 15. O julgamento e a redenção. O julgamento de Carneiro e seus comparsas se tornou o evento judiciário mais comentado do final de 1895. O tribunal estava lotado todos os dias.
com representantes da imprensa, curiosos da alta sociedade e familiares das vítimas assistindo ao desenrolar do processo. Helena compareceu a todas as sessões, sempre discreta, ocupando um lugar nos fundos da sala. Ela havia se tornado, secretamente, a coordenadora informal das famílias vítimas, oferecendo apoio emocional e orientação jurídica através de advogados progressistas de sua confiança. Durante o julgamento, revelou-se a extensão completa da operação criminosa. A francesa Gisèle, cujo nome verdadeiro era Marie Dubois, havia fugido para a Argentina com uma pequena fortuna extorquida de suas vítimas. Carneiro, cujo nome real era Antônio Ferreira da Silva, era um ex-sargento do Exército expulso por corrupção. Seus comparsas tinham passagens pela polícia por diversos delitos menores. O mais chocante foi descobrir que a quadrilha mantinha uma lista de mais de 50 jovens de famílias influentes, todos fotografados em situações comprometedoras ao longo de 2 anos de operação. O valor total extorquido chegava à astronômica quantia de 2 milhões de réis, dinheiro suficiente para comprar uma fazenda de café no Vale do Paraíba. Eduardo foi chamado a depor apenas uma vez, e sua apresentação foi discreta, mas impactante. Falou com voz firme sobre como havia sido enganado e posteriormente ameaçado, enfatizando a natureza predatória da operação e a vulnerabilidade dos jovens alvos. "Não fui vítima por ser fraco", disse ele, olhando diretamente para Carneiro no banco dos réus, "mas por ser jovem e inexperiente. Esses homens são especialistas em explorar a inocência alheia." A sentença foi dura. 15 anos de prisão para Carneiro, 10 anos para cada comparsas, além do pagamento de indenizações para todas as vítimas identificadas. Capítulo 16. As consequências inesperadas. Mas a história teve desdobramentos que ninguém previra. A coragem demonstrada pelas famílias que se uniram contra os chantagistas inspirou outras vítimas de crimes similares em todo o império. O caso se tornou um marco na luta contra a impunidade e na proteção de jovens vulneráveis. Helena, que havia preferido manter-se anônima durante toda a operação, viu sua reputação como ativista crescer enormemente nos círculos progressistas. Várias organizações de caridade e grupos de direitos humanos a procuraram para liderar campanhas similares. Eduardo, por sua vez, encontrou uma nova vocação. A experiência traumática, transformada em vitória pela coragem da irmã, o motivou a estudar direito criminal, com foco na proteção de vítimas de chantagem e extorsão. Anos mais tarde, ele se tornaria um dos advogados mais respeitados da capital nesta área específica. Mais surpreendente ainda foi a reação de algumas das outras famílias envolvidas. Dona Eugênia Pereira da Silva, a primeira mãe que Helena havia abordado, organizou um grupo permanente de apoio a famílias vítimas de crimes contra a honra. O grupo se reunia mensalmente na casa dos Mendonça, sempre sob a discreta coordenação de Helena. O coronel Joaquim e Dona Constança nunca souberam oficialmente do envolvimento de seus filhos na operação, mas desenvolveram uma intuição maternal e paternal sobre algo importante ter acontecido. Eles notaram a mudança positiva em Eduardo, sua nova confiança e determinação, e a crescente reputação de Helena como uma das mais importantes ativistas sociais da capital. "Nossos filhos estão se tornando adultos exemplares", comentou o coronel uma noite, observando Eduardo estudar dedicadamente e Helena redigir cartas para seus contatos sociais. Algo os fez amadurecer rapidamente nos últimos meses. Dona Constança, com sua sabedoria feminina, apenas sorriu e murmurou: "As experiências difíceis, quando superadas com amor e união familiar, sempre fortalecem o caráter, meu querido." Asas, capítulo 17. O legado da Rosa. 2 anos depois, em dezembro de 1897,
Eduardo se formava em Direito com Louvor, especializando-se em defesa de vítimas de crimes contra a honra. Sua tese de formatura, da proteção legal contra chantagem e extorsão no direito imperial, se tornaria referência para futuros juristas. Helena, agora com 25 anos, havia se tornado uma das mais influentes ativistas sociais do Rio de Janeiro, coordenando campanhas contra diversos tipos de exploração e abuso. Seu trabalho discreto, mas eficiente, a fez conhecida como o Anjo da Justiça entre as famílias que havia ajudado. A taverna do Zé Bigode havia fechado definitivamente após o escândalo e o prédio se transformou numa escola para crianças carentes do bairro. Uma mudança que Helena havia pessoalmente articulado junto à prefeitura. No jardim da casa da família Mendonça, onde tudo havia começado com uma confissão desesperada numa noite de dezembro, crescia agora um roseiral magnífico. Helena havia plantado as primeiras mudas como símbolo da renovação e da vitória do bem sobre o mal. Eduardo cuidava das rosas com carinho especial, sabendo que cada flor representava uma vida salva, uma família protegida, uma injustiça desfeita. "Sabe, Helena", disse ele numa tarde ensolarada de domingo, podando cuidadosamente uma roseira, "às vezes penso que aquele pesadelo foi necessário. Sem ele, eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação, e você nunca teria encontrado uma causa tão importante." Helena, que bordava sentada numa cadeira de vime sob a sombra de uma palmeira imperial, ergueu os olhos do trabalho e sorriu. O sofrimento, quando transformado em sabedoria e compaixão, pode gerar os mais belos frutos. Meu querido irmão, como essas rosas que nasceram onde antes havia apenas dor. Uma brisa suave fez as pétalas das rosas dançarem no ar, espalhando seu perfume por todo o jardim. Ali, naquele momento de paz e união familiar, era impossível imaginar os horrores que haviam ameaçado destruir tudo apenas 2 anos antes. Narrador. E assim, o que começou como uma história de chantagem, vergonha e desespero, se transformou numa lição sobre o poder redentor do amor fraternal e da coragem para enfrentar a injustiça. A rosa branca que caiu dos céus naquela noite de confissão, símbolo da graça divina que ilumina os caminhos dos justos, continuava a florescer no jardim da família Mendonça, lembrando a todos que mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança nunca se apaga completamente para aqueles que têm fé na bondade humana e na força do amor verdadeiro. 3 meses tinham se passado desde a queda de Carneiro, mas a paz não criava raízes profundas. Cartas anônimas voltaram a rondar a casa Mendonça como corvos em telhados. Um lenço de seda francesa foi deixado no roseiral, bordado com as iniciais VD. Victor Dubois aportara em silêncio, irmão de Gisele, movido por vingança e método. Eduardo percebeu sombras novas na faculdade, passos que cessavam quando ele virava. Um professor aliado foi encontrado espancado com um bilhete. Os Mendonça pagarão. Helena suspeitou de imitadores, mas o padrão era refinado demais para amadores. Victor não queria dinheiro, queria humilhação, ruína e lições inscritas em medo. O inspetor Santos confirmou murmúrios de cais, tavernas e tipografias clandestinas. Uma fotografia recente de Eduardo com colegas apareceu riscada a canivete. Sobre a imagem, tinta vermelha. A história sempre se repete. Helena respirou fundo e acionou novamente sua rede de mães corajosas. Jornalistas confiáveis foram avisados para não caírem em manchetes venenosas. O plano inicial era observar e seguir. Vitor forçava erros alheios com paciência. Uma noite, um garoto de recados trouxe uma caixa sem remetente. Dentro, um fragmento de placa fotográfica antiga e uma pétala branca manchada. "Tragam a verdade inteira ao sol, ou eu a pintarei de sangue", dizia o bilhete.
Eduardo quis enfrentar a ameaça, mas Helena conteve o ímpeto com estratégia. Ele nos quer reativos, sejamos invisíveis e inevitáveis, afirmou. Santos sugeriu vigilância encoberta nas saídas do Largo do Rocio e da Rua do Ouvidor. Surgiu um rumor de que Vítor frequentava um antigo salão de bailes convertido em armazém. O endereço cruzava com notas no caderno de Gisele que Helena guardara às 7 chaves. Helena visitou Dona Violeta em sigilo para confirmar rostos e sotaques. A cafetina reconheceu a caligrafia do bilhete. É dos Dubois. Ele aperfeiçoou a irmã. Uma mãe do grupo relatou um telefonema no aparelho do consulado francês. Voz pausada, ironia cortante, exatidão de horários. Era Vítor marcando o ritmo. Eduardo recebeu um ultimato particular. Reúna os nomes, ou sua mãe chorará no Natal. O recado atingiu o coração da casa, onde o presépio já estava montado. Helena decidiu espelhar o inimigo. Cartas falsas seriam plantadas para confundir. O jornal de Nabucco preparou uma peça sob sigilo sobre a fábrica de infâmias. Santos posicionou homens que não vendiam a farda nem por ouro nem por medo. Na véspera de Natal, um homem de sobretudo negro tocou no portão e sumiu. Deixou um envelope com cheiro de maresia e canela. Dentro, uma pequena rosa branca, perfumada, com espinhos intactos, e uma palavra só: escolham. O tempo passou a medir-se por batidas do relógio e passos no assoalho. Helena percebeu sinais de infiltração. Alguém perto demais dos Mendonça falava demais. A governanta notou marcas de dedos em gavetas onde nada se mexia há semanas. Santos sugeriu isca emocional. Uma reunião falsa com mães e rapazes arrependidos. O teatro vazio do Catete foi escolhido como cenário e armadilha. Eduardo insistiu em ir, sem armas, com dignidade e uma única condição. Se ele surgir, eu ganharei minutos para a polícia cercar por fora. Helena concordou com dor, vendo no irmão um homem forjado após a tempestade. Chegou o dia combinado, céu pesado, vento cortando esquinas. O teatro cheirava a pó, madeira úmida e promessas traídas. Da varanda, um vulto observava a plateia, de cadeiras vazias. Eduardo caminhou ao centro sem tremer, segurando a própria vergonha como escudo. Victor, eu estou aqui, disse, voz clara, eco dançando nos veludos. Um riso discreto respondeu do corredor lateral, como lâmina de gelo. A coragem é bela, rapaz, mas o belo quase sempre morre cedo. Helena, oculta entre bambolinas, contou mentalmente os passos do predador. Santos cortou as ruas adjacentes, com homens espalhados como peças de xadrez. O vulto avançou e o rosto de Victor finalmente se mostrou à luz mortiça. Olhos de aço, cicatriz tênue, um perfume estrangeiro que lembrava navio e inverno. Não quero seu dinheiro, Eduardo. Quero sua lição pública. O império da aparência precisa cair de joelhos. Eduardo deu um passo à frente sem implorar, sem negociar nomes. Se quer destruir uma máscara, comece pela sua. Victor sorriu de canto. Muito tarde para moralidades, muito cedo para absolvições. Um estalo seco cortou a coxia. Alguém abrira uma porta de serviço. Helena reconheceu uma silhueta menor, passos leves e nervosos. Era a criada mais nova, Matilde, olhos rasos d'água, mãos em punho. Ela sussurrou algo para Victor e o predador assentiu impassível. Obrigada, pequena. Dívidas se pagam com informações e você pagou. O coração de Helena ardeu. A infiltração estava confirmada e com ela uma dor nova. Matilde correra meses antes para pagar remédios da mãe e alguém oferecera ajuda. A cidade ensinava sobrevivência com juros de crueldade. Helena respirou para não odiar, para não se perder do propósito maior.
Santos apertou o passo no beco, atento a lanternas e sombras dançantes. Vitor ergueu uma mão. Do alto do proscênio caiu uma tela com recortes e nomes. As mães heroínas, disse, são também as fiandeiras do silêncio seletivo. Fotos manipuladas, datas truncadas, narrativas venenosas costuradas com precisão. Eu fabrico verdades do mesmo tecido que vocês chamam decoro, proclamou. Eduardo manteve-se, lembrando do roseiral e do que a dor havia ensinado. Então, por que precisa do meu medo, se a sua mentira é tão perfeita? Vitor oscilou um instante, como quem ouve um sino distante, antigo. Porque medo é cimento, disse baixo, e eu conheço ruínas que desabam sem ele. Um estampido ecoou do lado de fora. Não era tiro, era porta batendo vento. Santos sinalizou posição. A rede cercava as saídas como mãos firmes de mãe. Helena deu um passo e se revelou, florista sem véu, rosto aceso de coragem. Victor, eu conheci sua irmã pela dor que ela semeou e pelo vazio que deixou, mas também li suas anotações que ninguém leu. O predador estreitou os olhos, surpresa mínima, perigo máximo. Helena ergueu um caderno fino, encapado, de tecido gasto. Páginas em francês, rasuras de culpa, nomes que ela não quis destruir, incluindo o seu.